De volta aqui no Espaço Online, recebendo o médico infectologista Marcos Cirilo, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Vamos às ruas, a opinião do paulistano aqui na Jovem Pan Online. Qual é o impacto da pneumonia para a terceira idade? Doutor, então é um tema recorrente, né, preocupante, a pneumonia. O que o senhor pode falar em relação à terceira idade? Bom, nós vamos reforçar que a terceira idade, você já tem outras doenças na sua vida. Você tem doenças de coração, pulmão, rim, fígado, diabetes, hipertensão, obesidade. Essas doenças são fatores de risco para você ter pneumonia ou até ter uma pneumonia mais grave. O que a gente queria lembrar é que as pessoas internadas nos hospitais, por exemplo, de cada 100 infecção hospitalar, 15 a 20 são pneumonias. O doente deve ficar quase 10 dias a mais, a um custo que varia de 5 até 20, 30 mil dólares a mais. Então, é um custo que nós contribuintes, estamos pagando por isso. E na comunidade também, a nossa taxa de internação é muito grande, a pessoa vai ficar internada ou vai ficar em tratamento 7 a 15 dias, não vai trabalhar, vai gastar recursos da sociedade, a produção vai ser menor, então os preços aumentam. Todos esses estudos, mesmo de farmacoeconomia, nós temos observado com relação à pneumonia, mostrando que a prevenção ainda é um ótimo negócio para o indivíduo e para a sociedade. Agora, doutor, falando um pouco da outra ponta, né? A gente estava falando do idoso, agora me veio à cabeça, é assim, em geral, a pessoa tem 2 filhos, né? Então coloca na escola, e aí o segundo filho, em geral, pega a pneumonia rapidinho, né? Quer dizer, porque, claro, está trazendo... E até que ponto essa questão também, doutor, da criança, né? Ela também ser um vetor muito fácil para receber esses vírus, e essa questão da contaminação mesmo, de um irmão para o outro. O que nós temos hoje em dia, assim, a criança ela ia para a escola, ela ia para a creche, com 7, 8 anos. Hoje, com 7, 8 semanas, ela vai para a creche, vai para a escolinha. Então, ela tem contato com outras crianças num ambiente fechado, compartilhando muitas vezes água, mamadeira, chupeta. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, ela tem contato com esses vírus e bactérias de uma forma muito mais precoce. E os seus anticorpos ainda não estão preparados ou não foram produzidos em quantidade adequada para proteger essa criança, que vai, no decorrer dos meses, formando a sua microbiota de bactérias e estando num equilíbrio. Então, quanto mais cedo eu levo a minha criança, meu filho, minha filha para a escola, mais chance ela tem de ser contaminada por um vírus desse de transmissão respiratória ou de transmissão entérica, do vírus que causam doenças diarreicas. E o que nós estamos observando é isso. As mães levam as crianças cada vez mais cedo porque elas precisam trabalhar, e as crianças estão tendo contato com outras crianças nesses ambientes fechados e contraindo muito mais doenças. E o irmãozinho traz também, né? Se o menorzinho não vai para a escola... Se o menor não vai, o maior vai para a escola, vai para a creche, acaba trazendo. E nós ainda não temos, o brasileiro eu acho que não tem ainda muito hábito de higiene, né? Falando de uma forma assim, do ponto de vista do infectologista hospitalar. Se todo mundo lavasse lava as mãos, mão, já seria... Deixa a sua roupa, entrou, tira o sapato, lava a mão, lava a frutinha, usa água filtrada, foi no banheiro, lava a mão, não põe um saquinho do supermercado direto na geladeira, vai fazer um suquinho de laranja, lava bem, vai comer abacaxi, melancia, vai comer mamão, lava bem as mãos, assou o nariz, joga o lenço descartável fora, lava a mão. Isso a gente precisa. A gente ainda não percebeu que esse simples ato de higienizar suas mãos com água e sabão ou com álcool gel, muitas vezes, vai prevenir uma série de infecções respiratórias, de pele ou gastrointestinais. É uma coisa muito simples que a gente ainda não teve consciência desse ato. Doutor, falando um pouco da categoria do senhor, e médico que anda de jaleco aí pela rua? Bom, na verdade, assim, o jaleco ele não é um equipamento de proteção, ele é um uniforme. Essa lei, né, do Juscelino Gadelha, foi aquele deputado que pensou nisso, que leva a uma multa de R$ 174,50, a Sociedade Brasileira de Infecto ainda está discutindo isso, porque eu acho que vale o bom senso. Se o meu avental, eu não examinei paciente, eu entrei no hospital, fui numa área administrativa, eu posso sair com esse avental para a rua. Agora eu examinei paciente, tem sangue, tem vômito, tem catarro, tem matéria orgânica, eu não devo sair com ele na rua nem transitar pelo hospital. Então não é o fato do jaleco,
E outra coisa, a bactéria não vai pular do meu jaleco para outra pessoa ou para um paciente no hospital. A minha mão leva. Então, para nós, a mão é muito mais importante do que o jaleco. E o que a gente tem que fazer é ter bom senso. Jaleco está sujo, foi utilizado para examinar um paciente, principalmente no isolamento, ele deve ser descartado e de ser mandado para a lavanderia. Ele está limpo, eu não tive contato com o paciente, o meu contato foi breve, ele não foi contaminado, eu posso sair com ele, posso andar com ele. Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de informação e de avaliação técnica antes de colocar essas medidas de domínio e poder público. Doutor, voltando um pouco às crianças ainda, muitas vezes, como o senhor falou, a pessoa precisa, o casal não tem com quem deixar, principalmente a realidade de São Paulo, tudo muito longe. É indicado colocar uma criança, muitas vezes a pessoa tem que voltar a trabalhar, 4 meses de licença, 5, às vezes tiram as férias, 6. De qualquer forma, é indicado, tem que tomar todas as vacinas, o que o senhor pode falar? Isso é fundamental. Antes de levar... Antes de levar, porque algumas vacinas, por exemplo, hepatite B, você toma no dia que nasceu. E depois tem um calendário vacinal de primeiro mês, segundo, terceiro, os reforços, né, de vacina. O nosso calendário é um calendário muito bem elaborado, com uma boa base técnico-científica. Mas essas crianças, principalmente que vão para as escolinhas, para as creches, essas precisam muito mais seguir o calendário e de consultas e visitas periódicas ao pediatra para que ele possa acompanhar o desenvolvimento dessa criança e indicar as vacinas do calendário e, se necessário, vacinas até que não estejam no calendário ou medicações adequadas para aquele quadro clínico ou preventivo para essa criança. Então, vai para a creche, vai para a escolinha, a visita tem que ser muito mais frequente ao pediatra. Mas não é impeditivo, tipo assim, eu não posso levar. Pode levar, mas tem que, né, tomar o cuidado. Você pode levar, mas se você for em qualquer posto de saúde, qualquer unidade básica, você vai ter alguém lá treinado com uma boa vacina para dar no seu filho. E outra coisa, a gente quer lembrar, por favor, não joguem a carteirinha de vacinação fora. Quando você for trabalhar, a tua empresa vai pedir tua carteira de vacinação, porque existem normas do Ministério do Trabalho. Eu joguei fora. Que vacina que você tomou? Não sei. É complicado. Então, esse é um documento que tem que ser muito bem guardado e tem que ser preenchido adequadamente. Então, carteira de vacinação, eu tenho 50 e poucos anos, isso é um histórico da minha imunização. Não é para jogar fora, é para guardar com muito cuidado. Tem que vacinar, independente da faixa etária, as crianças têm que passar por avaliações e procurar a rede pública para ser vacinado antes de ter o contato nas escolas e creche. Doutor, hoje o Brasil está ampliando, as pessoas estão viajando mais, estão indo para o exterior, estão indo aqui para a América Latina, e alguns países, eles exigem, né, uma vacinação. E claro que deve ser importante, senão não exigiriam. O que o senhor pode falar em relação para quem vai viajar, os cuidados que a pessoa tem que ter, primeiro saber qual país precisa, qual país não precisa, o que o senhor pode falar sobre isso? Eu acho que nós temos as unidades básicas de saúde, nós temos o Instituto Pasteur, os aeroportos. Se você vai viajar, é muito importante que você saiba que vacina é necessário naquele país. Por exemplo, febre amarela. Alguns países, mesmo estados do Brasil, países da América Latina, África, você precisa de vacina de febre amarela. Então a minha sugestão é, por favor, vá se vacinar contra a febre amarela. Se você for viajar pelo Brasil, não precisa de uma carteira internacional. Se você for viajar para países no exterior, você vai precisar de uma carteira internacional que os aeroportos fornecem sem burocracia. Então essa é uma vacina adequada. Quando alguém vai fazer intercâmbio, é muito comum, os jovens que forem fazer intercâmbio, existe uma ficha muito grande que você vai ter que preencher e colocar em dia todas as suas vacinas, desde tuberculose, pólio, dupla tipo adulto, sarampo, cachumba e rubéola. Então, aqueles jovens que estão indo fazer intercâmbio, nós comumente estamos ajudando os pais ou esses jovens a tomarem as suas vacinas e preencherem esses documentos que são necessários para quando o jovem vai para fora do país fazer intercâmbio ou vai fazer algum estágio. Então, existem indicações e vacinas que são indicadas pelo poder público ou vão te dar, olha, você precisa dessa vacina. Por isso que é importante. Outro dia nós atendemos o filho do médico que não tinha carteira de vacinação e deu o maior trabalho para ele ir no posto e fazer todo o histórico. Senão ele ia perder um estágio numa universidade americana porque é obrigado você levar tudo isso. Então, febre amarela para alguns países e a carteirinha em dia para o intercâmbio. Só para fechar com o senhor, nosso espaço já está encerrando aqui, malária e dengue. Esse é um problema.
O que a gente quer dizer é que áreas de dengue e malária, pelo menos 2 bilhões de pessoas estão vivendo em áreas de malária e dengue hoje em dia. Muito no Brasil. Muito no Brasil, países tropicais, mas são 2 bilhões. A Terra está se aquecendo, o mosquito está voando mais. Áreas que você não tinha mosquito, ele está voando, ele está indo, então você vê 2 bilhões de pessoas. Malária deve matar esse ano, principalmente crianças até 5 anos, principalmente em países em desenvolvimento, deve matar 2 milhões de pessoas, seguramente. Você vê ainda hoje, 2011, 2012, 2 milhões de pessoas vão morrer de malária. Principalmente formas graves. E outra coisa, cada vez mais o plasmódio, né, o agente da malária, está se tornando resistente aos medicamentos que nós temos. Então, cada vez mais nós temos que usar medicamentos mais recentes. E dengue é o que a gente está vendo aí. Nós estamos com dengue tipo 4 no país. E se eu tive uma dengue tipo 1, vou ter a tipo 2, eu tenho mais chance de ter dengue hemorrágico. Então, aos primeiros sinais de suspeita de dengue, você tem que procurar um serviço médico, porque pode ser uma doença benigna, como uma gripe, mas pode te levar a óbito em poucos dias. E o que nós estamos vendo são o Brasil aí, principalmente nesses meses de verão, aumentando casos de dengue que devem chegar perto de quase 1 milhão de casos de dengue, com taxas de mortalidade em torno de 2%, 3%, principalmente a dengue hemorrágica, ou fenômenos hemorrágicos da dengue. A gente precisa estar muito alerta, porque essas doenças, ainda hoje, em 2012, essas doenças tropicais transmitidas por mosquito, elas vão matar, pelo menos, eu acredito que perto de 3 milhões de pessoas no ano de 2012. Doutor, o senhor vai deixar o cartão comigo aí, porque essas informações são assustadoras. Não, mas vai deixar o cartão comigo. É a realidade. Infelizmente. Nós tivemos o prazer aqui de conversar no Espaço Online com o doutor Marco Cirilo, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, 30 anos nessa área, dando uma aula aqui para nós no Espaço Online, na Jovem Pan Online, sobre infectologia. Doutor, muito obrigado, boa tarde ao senhor. Eu é que agradeço, né, a gente poder discutir, esclarecer e participar com você e sua equipe desse momento. Então, para mim, enquanto profissional, e para a sociedade, é um momento de muita honra e muito orgulho poder participar aqui com vocês. Obrigado, doutor. Fica o convite para novas visitas e você, internauta, sempre conectado aqui à Jovem Pan. Muito boa tarde.